Boa tarde a todos e a todas, e agradecer primeiramente pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Parabenizar também a organização do evento, o evento está muito bonito, discussões muito ricas, né, com grandes contribuições. Eu agradeço a Alex e Bruno, assim como minha parceira, a professora Vera, participar dessa mesa junto com o Felipe, né? Eu acho que vai ser bem interessante essa conversa, né? Com esse olhar mais técnico, né? Da cartografia técnica, né? Dos dispositivos tecnológicos para poder fazer esse mapeamento da cidade. E, no meu caso, né? Claro que, propositalmente, o convite foi feito porque eu trago aí um olhar em outra escala, né? O olhar da escala do sensível, o olhar da escala das pessoas, da relação das pessoas com a cidade. Eu vou cronometrar aqui meu tempo, estou preocupada com... Já está bem atrasado, né? Eu vou coordenar também uma outra sessão, então vou controlar aqui um pouquinho o tempo, coloquei aqui o cronômetro, né? Para evitar de passar muito. Então, o título dessa minha fala, né? Infâncias, participação social em políticas públicas. Cartografias afetivas e o direito à cidade. Então, minha fala hoje aqui é muito focalizada num público específico, né, que são as crianças e os jovens, né, ou seja, as infâncias e as juventudes. Então, eu coordeno o Grupo Vente Educação, como foi apresentado pelo Alex, é um grupo que já tem quase 20 anos de trajetória, tentando entender esse habitar das infâncias na escola, né, no espaço público, na cidade, e tentando reduzir um pouco essa visão, né, de que o espaço ele é prerrogativa do adulto, ele é prerrogativa do automóvel, em detrimento dos pedestres. Então, olhar para esses sujeitos, né, esse público específico que geralmente subalternizado, é invisibilizado, ele vive a cidade sem realmente ter direito à cidade. Então, esse público específico são as crianças, e como é que essas crianças se relacionam com esse espaço. Então, a ideia é trazer para vocês um pouco nessa nossa trajetória como grupo. Alex já deu um pouquinho de spoiler, né? Eu vou trazer aqui, principalmente nessa minha fala, o que foi esse trabalho importante, robusto, de parceria entre os nossos grupos de pesquisa com a prefeitura, e que eu acho que dialoga muito também com o que o Felipe trouxe, né? Então, rapidamente, contar um pouquinho aqui da nossa trajetória, né? Falando um pouco desse público, né? Invisibilizado, entendendo muitas vezes, né? A gente tem um olhar equivocado de que esse público ele não tem condição de opinar sobre a cidade, né? Ele é excluído das deliberações, ele é excluído dessa arena de discussão, e também falar um pouco dessa nossa metodologia, que é uma metodologia multiescalar, transdisciplinar, multimétodos, e que a gente procura incorporar essas práticas, né, essas metodologias nos projetos participativos com as crianças. Então, quando a gente fala dessa cartografia do sensível, é muito em cima desse olhar na escala 1 para 1, digamos assim, né? Esse olhar que você provoca, que você escuta, que você se sensibiliza, que você exerce a empatia e a alteridade de reconhecer o outro como sujeito, mas, ao mesmo tempo, também trabalhando com uma abordagem multiescalar. Então, minha parceria, né, no nosso grupo de pesquisa, o Grupo Ambiente e Educação, com o Grupo CEL, coordenado pela professora Vera, trouxe essa abordagem multiescalar, que eu acho que é muito importante, né, a gente poder entrelaçar o que diz a macroescala, o que diz o olhar técnico, né, como que essa cidade está sendo mapeada dessa maneira mais técnica, mas como é que isso se rebate
no dia a dia desse usuário, como é que isso se rebate nesse olhar, nessa vivência do espaço por esses usuários. Então, a gente tem trabalhado com a questão desse pesquisar com, né, as cartografias afetivas, mas trabalhando com esses sujeitos, né, com esse outro, e como objetivos, então, a possibilidade de contribuir com políticas públicas. O nosso desejo é que as nossas práticas de pesquisa não fiquem herméticas só, né, na divulgação com os nossos pares, né, com a participação em fóruns, né, de divulgação científica, mas que a gente possa, de fato, na construção desses dados, né, nesse processo de participação social, que a gente possa, de fato, contribuir com política pública. Então, essa parceria com a prefeitura, nosso entendimento, né, como pesquisadores, como professores da UFRJ, é justamente a possibilidade de materializar, a partir da construção desses dados, materializar subsídios que possam, de fato, trazer contribuições para planos estratégicos, para planos diretores, né, que a gente possa ter essa divulgação e essa construção compartilhada, né, de conhecimento. Então, a gente procura, né, contribuir com políticas públicas que reconheçam as infâncias e juventudes como co-construtoras de decisões, reconhecer a participação social como uma ação transformadora. Essa cartografia afetiva, ela promove mudanças nesses sujeitos que estão participando, né, no sentido de que eles estão desenvolvendo uma consciência crítica, se sentindo realmente sujeitos de direitos nessas deliberações, mas também nos transformam, né, de medida que todo esse processo de escuta, né, de diálogo, também nos transforma como pesquisadores. Então, a gente tem trabalhado muito, né, com o conceito de território educativo. O GAE, o Grupo Ambiente de Educação, inicialmente, ele tinha um olhar em relação aos ambientes educacionais, as escolas, né, os equipamentos culturais, mas hoje, a partir da parceria que a gente tem desenvolvido com o Grupo CEL, a gente tem expandido esse olhar, a gente tem trazido a ideia desse olhar ampliado, entendendo que a escola não pode dar as costas para a cidade, né? Que a escola realmente tem que estabelecer esse diálogo com a cidade, com a ideia do território educativo como sendo essa oportunidade, né? Nesse perambular pela cidade, a criança vai construindo conhecimento, e isso vai contribuindo para a sua formação cidadã. Eu fiquei muito contente de manhã, né, assistindo a fala, foi maravilhosa, né, da professora Luísa, quando ela falou de governança participativa. E aí não deu tempo de eu fazer uma pergunta na hora, a gente estava super atrasado, né, mas no intervalo eu perguntei para ela como estimular essa governança participativa, como incorporar esses saberes, né, desses moradores, né, que ela apresentou aqui de manhã, foram os problemas, né, dos desastres ambientais provenientes das mudanças climáticas. Então, como incorporar os saberes dessa população que mora em áreas de risco? Tem muito a contribuir. E ela disse para mim assim, o caminho é a escola. Então, eu vejo isso como assim, com uma importância muito grande, né, quando a gente fala dessa formação cidadã, quando a gente reconhece esses estudantes, né, e essa parcela da população como sujeitos importantes no processo de deliberação, a gente está realmente aí, contribuindo, né, com a possibilidade de cidades mais inclusivas e mais resilientes. Então, um pouco assim, rapidamente, da nossa trajetória, né, como grupo, que se inicia lá em 2004, primeiro estudando os ambientes educacionais, entendendo as relações dos estudantes com os espaços da escola, depois, a partir da parceria com Vera, com o CEL, o olhar sobre os espaços livres intramuros da escola, né, e o significado do pátio, o sistema de espaços livres da cidade,
E, mais recentemente, a partir de 2015, esse olhar, né, essa relação da escola com a cidade, né, esse olhar ampliado, de expandir entendimento, né, sobre essa educação também para a cidade. Então, um pouco do que a gente tem feito, né, em nossa história, eu gosto de trazer, sim, né, vocês terem uma ideia. Esses são alguns exemplos, mas tantos outros eventos, sempre com uma participação assim, bastante intensa, né? Não só de arquitetos urbanistas, mas também de pesquisadores da área da geografia, da educação, da psicologia. Então, o primeiro lá foi pensando aí a ideia do pátio escolar, depois a ideia do território educativo e, mais recentemente, né, um pouco antes da pandemia, um olhar muito sensível, né, para um território assim, de bastante conflito, que é o território de Manguinhos, um território situado aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, e a gente procurou construir ali algumas atividades, né, um workshop com crianças e jovens moradores de Manguinhos. Então, nessa abordagem, né, da cartografia do sensível, a ideia é privilegiar a horizontalidade, sem hierarquias, reconhecer essa participação como uma arena potente de debates e decisões, exercer essa reciprocidade igualitária e, principalmente, construir confiança, né, para que as pessoas possam se sentir encorajadas, né, para essa participação. Então, aqui algumas imagens, né, isso aqui foi em Manguinho, é um estudo que a gente fez numa praça de Manguinhos, um espaço livre bastante complicado, né, uma área ali de conflito, mas que a gente percebe, né, eu acho que é importante chamar a atenção, que mesmo aonde, né, o Estado não comparece, as pessoas resistem. E as crianças brincam e resistem em qualquer situação, qualquer território, seja de conflito, de precariedade, elas estão lá exercendo, né, essa resistência, né, atuando como micropolíticas e dando vitalidade a esses espaços vulneráveis. Então, eu trouxe aqui uma fala do pedagogo espanhol, o Jorge La Rose, em que ele fala que crianças e jovens são imaturos e, por isso, não estão preparados para agir no mundo público. Esse é o senso comum. Essa é a ideia que nós, como adultos, temos, de que eles não estão preparados para opinar sobre os problemas da cidade. Mas, na verdade, sim, têm condições, suas falas são muito genuínas, são falas com muita consciência crítica, com bastante desabafo em relação ao dia a dia, ao cotidiano de precariedade que eles vivenciam. Então, por um lado, a gente tem essa ideia, e, por um outro lado, os adultos acham que podem falar pelas crianças. São autorizados socialmente a dizer o que as crianças querem. Então, inspirados por Mayumi Souza Lima, por Paulo Freire, né? Não poderia deixar de citar Paulo Freire, e por Francesco Tonucci, pedagogo italiano, nós reconhecemos esse papel formativo da cidade para a educação, pensando nesse usufruto das potencialidades que essa cidade promove, né? Conforme a criança está experienciando esses espaços, né? Conforme ela vai percorrendo, perambulando, né, dotando a cidade de vitalidade. E, então, trazendo, né, essa possibilidade de micropolítica de fortalecimento de novas centralidades. Então, os territórios educativos eles são construídos a partir das práticas sociais, eles vão dar visibilidade às fragilidades, reconhecem as potencialidades locais, e vão se apoiar nessas condições de capilaridade, sistematicidade e interescalaridade, representando as relações entre pessoas e cidade. Então, dando foco agora, né, nessa atividade do mapeamento afetivo, que foi essa parceria desenvolvida entre os grupos de pesquisa GAI e CEL com o Escritório de Planejamento da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, essa atividade ela iniciou em 2019,
A gente concebeu, né, essa atividade a partir de uma provocação de um parceiro nosso, parceiro internacional, o professor Mildrag, eu me enrolo nesse sobrenome, mas ele é professor de Parsons, orientador da pesquisa da Flora, que é orientanda da Vera, de doutorado. Então, nós fomos em missão internacional apresentar as nossas atividades, as nossas pesquisas em Parsons, em Colômbia, e quando nós apresentamos essas nossas práticas, o que a gente tem desenvolvido com participação social, ele nos fez uma provocação. Por que vocês não pensam, então, essa possibilidade de diálogo e interlocução, entendendo o território do Rio de Janeiro como um todo, né? Entendendo que é uma rede complexa, né? Um território bastante complexo. Ele fez a provocação, nós absorvemos a provocação, e a partir já das parcerias que já estavam sendo construídas com a prefeitura, né? Que já existem há algum tempo, realizamos essa atividade. Então, como objetivo, né? É bom esclarecer também que a Prefeitura do Rio de Janeiro ela tem alavancado todo um processo de participação social. Tem um site na Prefeitura, que eu participo a Pouco Rio, não só com a participação das crianças, mas também com os adultos. E quando nós fizemos a proposta para os nossos parceiros, isso coube muito bem, né, porque eles tinham iniciado já todo um processo de escuta com os adultos, então foi a oportunidade de trazer também esses olhares, né, essas falas dos nossos estudantes da rede municipal. Então, como objetivos dessa atividade, né, então, a produção coletiva dessa cartografia sensível da cidade, dar protagonismo a sujeitos que geralmente não têm poder de fala, né, poder de decisão, como as crianças e jovens, a reflexão, participação e informação cidadã, a espacialização e o georreferenciamento das informações. Então, aí acho que a gente dialoga muito bem, né, com a fala anterior, a fala do Felipe, não é só o olhar na escala 1 para 1, esse olhar do sensível, mas como é que isso se rebate com o olhar técnico, né, esse georreferenciamento desses resultados. E as contribuições para o PDS, o Plano de Desenvolvimento Sustentável, que estava sendo desenvolvido pela Prefeitura e que agora já está pronto. Então, eram duas perguntas, a atividade em si muito simples em sua concepção, mas complexa em termos de análise. Então, a primeira pergunta era entender, quando a gente concebeu essa atividade, né, a nossa ideia era colocar o foco na rua, esse espaço dinâmico, vivo, complexo, e aonde, né, a criança experiencia todas as adversidades, né, todas as situações no seu percurso entre casa e escola. Então, a primeira pergunta, tentando entender como é que era esse caminho, e a segunda pergunta, o que ela desejava para esse caminho. Então, essa ideia mais prospectiva, né, do desejo, realmente para ele desempenhar o seu papel como agente transformador da cidade, né, que a sua fala possa ser contemplada nas políticas públicas. Não é só desabafar e denunciar o que não funciona, mas também o que se pode fazer em relação a isso. Como é possível mudar essa realidade tão dramática que a gente sabe que existe na cidade do Rio de Janeiro. Então, foram 734 escolas que participaram, né? A atividade foi por adesão, quase 40 mil estudantes e analisamos 14 mil formulários. Vou passar rápido, eu acho que o tempo já está quase... Como é que está aí? Tá. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como esse trabalho é robusto, que a gente tem o mapa da cidade do Rio de Janeiro, essas linhas laranjas são as divisões por CREs. A CRE é a Coordenadoria Regional de Educação. Cada CRE contempla uma série de bairros, e essas gotinhas azuis são as escolas que participaram da atividade. Então, a gente teve uma representação
em todo o território do Rio de Janeiro. A rede municipal do Rio de Janeiro é a maior da América Latina, são mais de 1.500 escolas, e a gente percebeu que teve ali uma adesão, né, em todas as áreas, todos os territórios do Rio de Janeiro, algumas mais, outras menos, mas a ideia é que essa atividade seja curricular. A ideia é que essa atividade aconteça anualmente, que ela possa ser repetida, justamente para a prefeitura poder monitorar, a partir dessas respostas, né, como é que esses territórios vêm sendo planejados, pensados, né, ressignificados. Aqui um pouco dos resultados, né? Questões assim muito potentes, né, que demonstram essa contribuição desses jovens sujeitos, né, falando da questão da acessibilidade, da mobilidade, né, a escassez de espaços livres, a precariedade da infraestrutura urbana, como a questão do lixo, a precariedade das calçadas, e uma série de outros fatores. Então, a gente ficou assim, bastante impactado também, né, quando a gente fala dessa cartografia do sensível, dessa cartografia afetiva, de fato, né, lidar com o outro, reconhecer o outro, mas também como que a gente se impacta, né, com essas respostas. Né? Então, respostas do tipo, cidade maravilhosa para quem? Uma das crianças respondeu desse jeito. Então, como eu falei, né, a gente levou em consideração, né, os ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, eles foram ponto-chave para essa atividade, e dizer que esse mapeamento afetivo ele é parte desse projeto Biocidade Cidadã, que tem como proposta, para os anos de 2022 e 2023, articular projetos que levem em consideração as necessidades e direitos das crianças. Aqui um pouco já da fala da prefeitura, né? Se vocês encontram lá no site do Participa.Rio, a ideia de incluir as crianças no planejamento da cidade, né? O que isso traz de melhoria para a cidade, incentivando, apoiando políticas públicas sobre os direitos das crianças, com diretrizes e métodos que engajem as crianças, né? Para que elas se reconheçam como esses agentes transformadores. Então, hoje, né, como eu falei para vocês, a gente tem aí essa atividade como uma atividade anual. Então, a gente não realizou essa atividade em 2020, 2021, por conta da pandemia. As escolas estavam fechadas, mas nesses 2 anos foi feita a análise, né, a tabulação. É importante também dizer que há muitos desdobramentos. O material é riquíssimo, dissertações e teses estão sendo desenvolvidas a partir desse material, desses desdobramentos, focalizando regiões específicas, como, por exemplo, a 7ª CRE, que corresponde ali aos bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Vargem Grande, uma CRE que tem uma diferença de morfologia urbana muito grande. Então, você tem Barra da Tijuca como uma região de orla, tem crianças que moram na Cidade de Deus, uma região super adensada, e crianças que moram em Vargem Grande, que é uma zona rural. Então, de que maneira que a gente enxerga aí também esse olhar mais local, né? Não entender a CRE como esse grande território homogêneo, mas a CRE tem as suas diferenças por conta das diversidades dos bairros. Então, a gente está revisando, né, esses procedimentos metodológicos. Esse é o momento que a gente está agora. Já aplicamos mapeamento afetivo 2022, ele já aconteceu. É importante esclarecer que a gente tem usado uma data focal, que é o Dia Mundial do Urbanismo. 2019 foi no dia 8 de novembro, e a gente repetiu essa data em 2022, com uma parceria muito profícua com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente está revendo agora os procedimentos metodológicos de análise, categorias, subcategorias, reportando mais o público-alvo, né? Antes era por adesão livre, agora reportamos mais
as séries, né, os anos que vão participar da atividade. A capacitação e treinamento da equipe de pesquisadores, bem como da equipe da prefeitura, e também a escolha, né, a prefeitura esse ano implementou a ideia das escolas hub, né, são as escolas faróis, e essas escolas elas vão fazer parte sempre do mapeamento afetivo. Todo ano elas vão participar, de uma maneira para monitorar, né? A prefeitura consegue monitorar os dados. Então, fechando aqui a minha fala, trazer de novo, né, essa ideia de que a gente tem que rever esse silenciamento e opressão experimentados por esses grupos subalternizados, né, no caso as infâncias e juventudes, nesse processo de representação, de deliberação, se suposta incapacidade e imaturidade para opinar, a gente está equivocado, e compreender suas formas de apropriação e recriação do espaço público em seu cotidiano. Eu trouxe aqui uma imagem, estou dando para vocês lerem, né, está um pouco pequeno. Eu estive agora recentemente em Boa Vista, no Roraima, né? Então, como é que é importante a gente olhar essas regionalidades, né, esses contextos. Então, por exemplo, Boa Vista tem esse impacto muito grande com as migrações dos venezuelanos. Então, é interessante de olhar como é que os espaços públicos agora já estão sendo pensados de uma maneira bilíngue. Então, esse parque, né, tenta recriar um pouco do contexto da selvinha amazônica para as crianças, com orientações, né, de uso desse parque escrito em português e espanhol. Então, a gente olhar, né, ter esse olhar mais sensível para a escala local, para a escala do usuário, trazendo aí grandes contribuições para os nossos processos, né, de planejamento da cidade. E a educação cidadã, né, como essa consciência crítica. Então, é isso, gente. Aqui meus contatos. E muito obrigada.